É bom que é tudo, filho, que mostra os conhecimentos tudo. Careca de saber mesmo, filho. Olá pessoal, eu sou Cristiane, professora de literatura aqui do Careca de Saber. Pois bem, estou aqui fechando nessa terceira parte sobre a nossa aula dedicada à redação, que é tão importante, né? Metade da pontuação é a redação do Enem. E assim, pessoal, tem que ficar ligado que são 5 critérios que são avaliados. Então, para você tentar vislumbrar, tirar um 1000, tem que saber esses critérios aqui, né? Pois bem, pessoal, já vimos aqui os 2 primeiros critérios, que é a língua portuguesa e a estrutura, né, com os conhecimentos e outras áreas, né, seja história e coisa e tal. Esses são os primeiros critérios. Sempre tendo em vista que o corretor dá nota para cada critério, de 0 a 200. Cada critério, pessoal, vale de 0 a 200, dando no total 1000. Qual que não pode zerar? Jamais, pessoal. Se você zera a estrutura, você já era. Se você zera aqui, foge do tema, por exemplo, né? Se você foge do gênero, não escreve um texto dissertativo argumentativo, escreve uma narração, aqui, pessoal, se você zera, você é analfabeto, então também não rola. Então não pode zerar nesses 2 critérios, tem que ficar ligado nisso. Pois bem, pessoal, vamos continuar aqui. O terceiro critério que tem que ser analisado com muito cuidado, que é muito fácil você errar, o critério é a defesa do ponto de vista. Você tem que selecionar argumentos, interpretar argumentos e colocar no seu texto. Pois bem, o que é o ponto de vista? O ponto de vista é o coração da tua dissertação. Lembrando que o texto que é exigido pelo Enem é um texto dissertativo argumentativo. Um texto, uma estrutura, começo, meio e fim, defenda o teu ponto de vista sem dizer o eu. Argumento, pessoal, significa brilhar. É verdade. Argumento vem do argumentum, que é brilhar. O argumento é o que brilha, é o que defende o teu ponto de vista. Por exemplo, se você é contra a publicidade infantil, a publicidade feita para crianças, você é contra, tem uma opinião, mas por quê? O porquê são teus argumentos, tem que ser no mínimo 2 argumentos. Então, também vai ser avaliado os teus argumentos do ponto de vista, porque assim, você não pode, aqui é a famosa coerência textual, terceiro critério, você não pode defender que é a favor no segundo parágrafo, no terceiro que é contra. E isso é tão comum, pessoal, porque não existe uma coerência argumentativa. Então, aqui nesse critério, que é o terceiro critério, você tem que ficar preocupado com a incoerência. Se você é a favor da propaganda infantil, seja a favor do começo até o fim. Se você é contra, você tem que ser contra do começo até o fim. Não vai misturar. Uma vez um aluno falou assim para mim: professora, sou diferente dos outros. Eu penso que às vezes posso ser a favor e posso ser contra. Se eu não penso igual aos outros e tenho 2 opiniões sobre o mesmo tema, o que eu sou? Se você é um otário. Porque se você tem 2 opiniões sobre o mesmo tema, a banca vai dar uma nota bem baixinha aqui. Pessoal, na vida real, você pode ter 3 opiniões sobre o mesmo tema. Mas na redação, não. Isso é econômico. Uma só, porque incoerência, se você tem mais... Imagina, você é a favor e contra a pena de morte. Dá para ser, pessoal, são caminhos díspares. Não. Defenda um único ponto de vista. Resumindo, ou é você a favor ou você é contra. Nesse critério aqui também, vocês têm que se preocupar, porque assim, existe uma avaliação também de como esses argumentos são colocados. Existe uma ordem também para colocar. Então vamos lá. A introdução, você introduz o tema com seus argumentos, ponto de vista. Perfeito. Aí você vai defender 2 argumentos, que são as 2 explicações sobre a tua opinião, os porquês. Uma dica: coloquem o primeiro porquê mais leve no segundo parágrafo, o primeiro argumento desenvolvido no segundo parágrafo, e o mais pesado no terceiro parágrafo. Porque aí haverá uma ideia mesmo de construção de pensamento que está sendo feito passo a passo. E o mais importante nesse terceiro critério também, além da não pode ser incoerente, e essa ideia de encadeamento, né? Então, começa com o argumento mais leve, mais fraco. Se você acha que um argumento é melhor do que o outro, põe o mais fraco no segundo parágrafo e o mais forte no terceiro parágrafo.
E assim, pessoal, se fosse criar aqui uma cartilha, como eu poderia fazer nesse critério 3, eu diria para vocês o seguinte: se eu fosse aluna do Enem, eu fosse fazer redação, o que eu faria? Na introdução, 5 linhas, com 4 ou 5 frases, né, introduzindo o tema, opinião e rapidamente as 2 explicações, né, por isso e por isso. No segundo parágrafo, eu desenvolveria o tema explicando historicamente o problema. Você resgata, chama o santo histórico, mas no segundo parágrafo você vai explicar historicamente o tema. Vai citar o que você sabe, tenta inserir, porque se você estudou partes históricas importantes, você consegue inserir no tema. O segundo argumento, então, o segundo parágrafo, eu desenvolvo o primeiro argumento. E esse primeiro argumento eu usaria a parte histórica para explicar. Perfeito? Aí, no terceiro parágrafo, eu vou desenvolver o segundo argumento, que é a segunda explicação. Aqui, pessoal, eu diria que eu posso explicar um pouco mais, usando mais uma lógica mesmo. Quem conhece filosofia e sociologia pode partir disso aí. Então, pode citar as coisas que você sabe de filosofia e sociologia. Mas se você não sabe, você pode partir também de uma coisa mais empírica, sem citar a si mesmo, família ou mídia, mas você fazer uma ideia lógica. Pessoas geralmente têm esse comportamento por esperarem uma satisfação futura, sei lá. Tentem explicar, mas sem cair no lugar comum. Então você consegue. Na primeira história, e a parte do terceiro parágrafo seria conhecimento empírico. Ou então, vai nos 2 de história, que também está mandando brasa também, pessoal. Perfeito? Então, aqui seria esses 3 parágrafos iniciais e no final a conclusão. Então, aqui é o critério 3, pessoal. Um ponto de vista, lembrando, jamais seja incoerente. E aqui, pessoal, que eu gosto tanto, o quarto critério é a coesão textual. Se você não sabe o que é a palavra coesão, o negócio tá feio. Então, vamos lembrar aqui. Porque assim, pessoal, você está escrevendo um texto. Um texto que tem que ter 20 a 30 linhas, né? Ser um texto bom. Um texto, pessoal, não é um monte de frase jogada assim ao vento. Um texto são frases que elas são encadeadas, elas são ligadas, assim, por alguns elementos. Por exemplo, se eu digo assim, o carro está na oficina, ponto. O carro bateu ontem, ponto. Isso é um texto? Não, né, pessoal? São 2 frases. O carro está na oficina, ponto. O carro bateu ontem, ponto. Agora, olha só a diferença. O carro está na oficina, pois bateu ontem. Percebe a diferença, pessoal? É outra coisa. Então, esse porquê ou portanto é o elemento que liga 2 frases. Mesma coisa. Estou com frio, ponto. Vou trabalhar amanhã, ponto. What? Não tem nada a ver. Mas se você escreve, estou com frio, vírgula, entretanto, irei trabalhar amanhã. Existe uma ligação de informação entre essas frases. O texto é muito mais do que frase jogada. Existem elementos que colam as frases umas nas outras e dá uma ideia de coesão textual, uma harmonia entre as frases. E assim, existe o quarto critério, que o corretor vai avaliar se você usou isso ou não, pessoal. Então tem que ficar ligado nisso, assim. E o quarto critério é você analisar os elementos linguísticos que unem as frases entre si. Para começar, nunca escreva um parágrafo de uma frase só. Você pode encher de conectivo. Uma frase só não rola. 4, 5 frases. Mas entre uma frase e outra, você pode botar o elemento de coesão para justamente fazer essa cola. Porque sem isso, pessoal, você não consegue fazer essa relação textual de maneira tão interessante. Por exemplo, aqui, eu coloquei uma lista que, se vocês não vão pesquisar, pelo menos anotem isso e vão treinando até o dia do vestibular, tá? Que é o mínimo. Mas, olha só, eu posso, por exemplo, começar a introdução. Primeiro parágrafo eu não vou usar tanto, né, elementos de coesão, mas a partir do segundo parágrafo, que eu vou desenvolver os argumentos, eu já posso brincar com isso. Por exemplo, olha só que legal, pessoal, dica de ouro, ó. Eu posso começar a desenvolver meu segundo parágrafo. Em primeiro lugar, olha só, eu estou fazendo uma ligação da introdução com o texto. Em primeiro lugar, é necessário que analisemos o contexto histórico no qual o problema
foi inserido? Isso aqui eu fiz uma ligação. Então, desenvolve. Então, outra coisa, outra dica, você pode começar o terceiro parágrafo, primeira frase. Além disso, por outro lado, e o lindo, pessoal, escreve, isso é demais, outro sim é igual além disso. Então você, olha só, você pode, segundo parágrafo começar em primeiro lugar, e o terceiro começar com além disso. Isso é coesão. Você está fazendo uma ligação linguística entre os parágrafos. Então, quando eu falo em elementos de coesão ligados à adição, eu penso em como eu posso ligar os parágrafos entre si. Pois bem, também muito importante, já que você está confrontando ideias na tua dissertação, colocar esses elementos de oposição. Porém, contudo, entretanto, sempre entre vírgulas, tá? Pelo contrário, é necessário que sempre avaliemos o problema de tal maneira. Gente, dá outra cor no teu texto, dá outra cara no teu texto. Você coloca esses elementos. E aqui, pessoal, importantíssimo também. Conclusão. Nunca na sua vida, eu acho que não é bom arriscar, é por isso que eu vou dizer isso. Nunca na sua vida termine o quarto parágrafo, que é a conclusão. Nunca termine o último parágrafo sem botar um elemento de coesão. Coloque, deixe claro para o corretor que você sabe que está concluindo o texto. Então, coloca lá. O mais comum, pessoal, é o portanto, tá? É o the best of, portanto. Só que as pessoas são tão, às vezes, que eu não vou falar o nome, escreve portanto separado. Não. Portanto é junto. Então, se você quiser usar o mais óbvio, use correto. O portanto é o mais usado. Então, assim, mas não tem outro, use o portanto junto. Então, você vai colocar no último parágrafo uma informação que o texto está acabando. Estou indo embora. Ó. Em suma, olha que bonito, pessoal. Começa com outro parágrafo assim. Em suma, a violência contra a mulher ainda continua nos dias de hoje. Em suma, enfim, logo, tudo isso ganha ponto, tá, pessoal? Vocês também podem usar frases assim, ó. A partir das ideias anteriormente defendidas, a partir dos argumentos aqui destacados, é válido, é importante, é necessário. Sempre pode começar com essa estrutura. Nunca comece o teu último parágrafo sem um elemento que marque textualmente você está terminando o texto. Tá, pessoal? Isso é bem importante. Isso aqui colocando mínimo. Na internet tem um monte de tabela. Uma dica, põe lá no Google Imagens, tabela de coesão. Vocês vão ver que tem um monte, pessoal. Só imprimir ou nem imprime, só no celular. E aqui também é importante, os de causa. Você está explicando o porquê. Então, as crianças continuam ainda usufruindo dos bens materiais, já que os pais são permissivos, visto que os pais são permissivos em virtude do fato dos pais serem permissivos. Então, você está valorizando o seu texto. Só vou botar aqui que eu não tinha colocado, visto que valorize o seu texto. Então, esses elementos de coesão, eles são a joia do texto. Se você não coloca nada, mas o texto dá para entender como um texto, vai tirar médio. Mas se você coloca, você já pode ir para um 140 ou 160 ou 200. Então, tem que ter um conhecimento no mínimo. Vai estudar um pouco disso, tá? Se não vai atrás, pelo menos anote esse aqui que eu coloquei na lousa. Pois bem, pessoal, estamos chegando no último, e é uma delícia. O último porque o pessoal esquece que ele existe, e ele existe. O quinto critério é um dos mais importantes, um dos mais fáceis de você acertar. Você gabarita isso aqui rapidinho. O quinto critério é intervenção. O que é isso, pessoal? O Enem vai te dar um problema. Não vai pedir para você analisar as pessoas felizes, porque as pessoas felizes não têm problema. Você vai ter que analisar um problema social, problema público. Seja publicidade, violência, álcool e coisa e tal. Geralmente envolve uma lei por trás, assim, pessoal. Pois bem, então, o quinto critério, você vai propor intervenção, ou seja, você é um aluno, está saindo do ensino médio, sabe o que quer para a sua vida, então, você também sabe o que quer do mundo. Então, você vai propor mudanças para o problema. Aí você vai escrever lá, você vai escrever isso no quarto parágrafo, que é a conclusão. Você vai marcar o que deve ser feito.
Você escreve lindamente primeiro, parágrafo, segundo, terceiro, e no quarto você não conclui. Ou você conclui. Portanto, podemos verificar que o problema ainda persiste, ponto. Você não propôs intervenção, nenhuma mudança. O que acontece? Você vai zerar, gato, vai zerar. Aqui a pessoa pode dizer zero, já era, tá bom? Se não propõe nada, zero, tem que propor mudança. Daí o cara vai propor uma mudança, assim, que é um marco, né, um acontecimento histórico na redação do Enem. Pois bem, a única forma de mudar o problema ligado à violência contra a mulher é a consciência. Gente, vocês acham que vocês estão sendo originais? Vocês acreditam, no momento, estou escrevendo a redação do Enem, que estão sendo originais. Então, todo mundo, o Brasil propõe a mesma coisa, pessoal. Consciência é nada. Consciência é igual você vai tirar no máximo lá 40 pontos, 80 pontos. Consciência é nada. Mas, professora, mas é a consciência que muda. Não é. É, pessoal, mas assim, a banca e o poder público e coisa e tal pressupõe que a consciência do homem, do cidadão brasileiro, tem que ser motivada por algo público, legal, do governo. Então, você não vai esperar a consciência mudar o mundo. Se você espera a consciência mudar o mundo, o máximo que você vai conseguir é uma pontuação baixa do Enem. Então, vamos ser mais... Pessoal, tem que ser frio, tem que ser objetivo, tem que ser um pouco calculista também. Então, não propõe consciência. A gente sabe que na vida real, é a consciência que muda o mundo, mas no Enem não. É Enem, consciência, tá? Pois bem, então você não vai propor como solução do problema a consciência e vai dar vontade de botar, vai coçar, não façam. Outra coisa, pode colocar, mas também não é muito bom. A família, os pais. É que os pais eduquem os seus filhos. Também não, pessoal. O bom são agentes públicos. E você pode ir prontinho, porque todos os problemas, seja ele publicidade infantil, o alcoolismo na direção, a violência contra a mulher, esses temas todos são solucionados através do poder público. Então você vai ter que primeiramente listar no seu caderno, na sua alma, quais são os principais agentes que você tem que citar no vestibular. E nunca erra, pessoal, é sempre a mesma coisa, mas é importante porque conta. Quantos foi? Citei 5 agentes, pontuação máxima nesse critério. Pois bem, você tem que citar o agente e citar uma ação específica, tem que detalhar. Vai virar político, pessoal, olha só. Por exemplo, portanto, é essencial, vamos botar um elemento mais bonito. Em suma, de conclusão, né? É imprescindível que esse problema seja solucionado, mitigado pelo poder público. Em primeiro lugar, é necessário que o Estado, através do Poder Legislativo, crie leis que sanem essa situação. Quem sabe, por uma lei que mude, que limite o horário de propaganda para crianças, seja uma solução específica. Isso é só pelo agente. Olha, eu botei o agente, o Estado, e especifiquei, coloquei que tipo de lei que é. Vamos lá, eu vou citar mais um agente, vamos botar mais um. Por outro lado, também a escola, através de disciplinas dedicadas ao consumo, à vida moderna e à infância, seria outro ponto que poderia ser muito bem aproveitado para o problema. Agente e descrevi bonitinho a solução. Também não podemos esquecer da mídia, que possui um papel fundamental para a conscientização das pessoas. Por isso, seria importante que entre os desenhos houvesse também propaganda que conscientizasse essas crianças. Por fim, ONGs poderiam oferecer semanalmente ou mensalmente cursos sobre vida e consumo nos dias de hoje. Gente, olha que lindo! Uma lágrima caiu do meu olho, pessoal. Olha só. Quanto mais agentes você citar, maior a tua pontuação. E digo mais, pessoal. Tu vai, se eu falar agora que nem catarinense, tu vai com esses aqui, no mínimo, já prontos. Você vai com a solução do Estado, da escola, da mídia e da ONG. Você vai. O que você vai fazer depois? Você vai inserir, porque geralmente são as mesmas coisas. Você vai mudar um pouco a lei, mas tem que saber que tem que ser, no mínimo,
no limite da dignidade, tem que ir com 3, para ir já com uma pontuação boa. Mas se você é ambicioso, vai com 5. E já treina na tua casa, antes de você ir para o vestibular, treina os 5 agentes, também coloca o setor privado e treina assim, ó. Vou ter que descrever 5 agentes em 6 linhas. Você vai ter que conseguir citar os 6 agentes, descrever as suas ações em 6 linhas, porque não pode escrever em 20, porque a tua redação toda é a conclusão. Pessoal, eu digo para vocês, isso aqui é um mapinha que pode muito bem te ajudar. Assista a aula hoje, amanhã, um dia antes da prova, ou no dia da prova, porque vocês, sabendo o critério, vocês conseguem atingir a expectativa. Perfeito, pessoal? Essa foi a aula de hoje e até a próxima.